Eu desejo um presente rico, real, vivo para o teatro eternamente. Que é isso é o que é o teatro. Eu desejo um teatro eternamente jovem e eternamente velho. Aí não tem futuro, tem contemporaneidade absoluta. Não existe melhor metáfora para a vida do que teatro. E não existe melhor metáfora do teatro do que vida. O teatro tem uma coisa que é insubstituível, graças a Deus, que é a energia que vem de lá e que eu dou aqui. O teatro especificamente, como forma de arte, para mim, sempre foi o encontro. É sobre estar presente ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com outras pessoas, compartilhando de uma ritualização de alguma coisa. É isso, não é um filme numa tela, não é um 3D, mas são outros seres humanos, né, vivos, pulsantes, presentes, com sangue correndo nas veias e vozes. O teatro, quando ele deixa de ser teatro, quando ele começa a imitar uma outra arte, a gente perde interesse porque é outra arte. Por exemplo, a televisão. Quando eu começo a fazer teatro parecido com o que eu vejo na TV, eu prefiro ficar em casa e vendo, porque a produção da televisão, inclusive, vai me preencher mais do que eu chegar no teatro e ver uma cópia mal feita, digamos assim, né? Para mim, a potência do teatro está na precariedade, sabe? Na não realização. O teatro conta com o imaginário do espectador, enquanto que o cinema realiza, né? Eu não dou a cozinha, ela é plural, porque eu digo que é cozinha e cada espectador vai criar na sua cabeça a sua própria cozinha com as suas diferenças. Então, se a gente tem 300 pessoas na plateia, a gente tem 300 cozinhas diferentes, né? Enquanto que o cinema singulariza, o teatro pluraliza os espaços e as imagens. O audiovisual dá conta de um realismo que, quando eu chego numa peça, eu digo, eu quero reproduzir esse realismo, eu quero fazer uma mesa com toalha, talher, guardanapo, água no copo, para o ator tomar a água em cena. Não quero. Não quero, eu quero lidar justamente com a lacuna. Eu quero que o público preencha esses espaços vazios e compactuem na elaboração desse universo. Então eu quero lançar um convite e dizer, vem comigo, imagina junto que isso aqui é uma cama. Agora imagina junto que esse mesmo retângulo é uma mesa. Agora imagina que é uma banheira. Vem, continue imaginando. E as pessoas imaginarem, entende? Então, para mim é aí que hoje, essa é a minha estética, não a minha estética, esse é o vetor estético que me move, assim, ao fazer uma peça. Então, nesse sentido, o diretor de cinema está ali, mas está ali dizendo, faz no teatro o que você só pode fazer no teatro. O espectador de teatro está diante da obra um pouco como o espectador, não, desculpa, como o leitor de um livro, né? As coisas não estão dadas, elas estão sugeridas, elas estão impulsionadas ali na experiência de jogo que vai haver com o espectador. Quer dizer, eu construo uma parte da coisa, uma sugestão, o resto você elabora. Para você ver um teatro, você tem que ser um iniciado nesse lugar. Você tem que ter uma abstração, você tem que pensar. O ator tem que levar você para um lugar que você nunca tinha visitado, como dizia Brecht, sabe? Tocar a pessoa, sabe? Olha só como é que a gente está, olha só como é que a gente está. E a gente não está com inteligência cultural e cultura para isso. Não tem o menor interesse por alguma sofisticação, por alguma uma possibilidade de ser melhor na vida, né? E a gente, eu acho que também tem um problema como ator, é que a gente acaba, não vou falar essa palavra muito triste aqui, mas a gente acaba se vendendo por migalhas, porque a gente precisa pagar as contas. E isso é muito grave, é muito grave. Eu acho difícil aqui para gente, no Brasil,
esse mercado que é muito frágil, assim, né? Porque é muito bacana quando tem, como na música, né? Tem espaço para tudo, né? Assim, é uma questão de gosto, tem gênero, né? E você gosta ou não gosta, consome ou não consome, né? E eu acho que no teatro, no audiovisual também, se a gente tivesse mais, né, abundância, mais patrocinadores, mas fica assim, não precisa ser tão competitivo, né? Assim, muita vontade assim de ser uma profissão como outra qualquer, né? Assim, o que que você faz? Ah, eu danço, eu atuo, e aquilo não tem um espanto, né? Ou aquela segunda pergunta, mas você faz o quê, né? E você fazer só aquilo, que eu acho que faz muita diferença para a qualidade dos trabalhos, quando você faz só aquilo, está dedicado e não como aqui, né? As pessoas estão dando aula ou estão fazendo sei lá o quê, modelando para poder fazer uma peça. Eu acho que melhorou, né? Tinha política de Estado, né, para a cultura e tal, e profissionalizou, isso foi muito interessante. Mas aí agora a gente teve a derrocada de novo, né? Tá bem difícil de novo. Eu não tenho como não falar sobre política, sabe? Eu fico pensando quando você em anos, não fazem muitos anos, no Brasil a galera deixou de fazer seus espetáculos, sabe, assim, por causa de um governo totalitário. Pô, que difícil deve ser, sabe, assim, de você dizer assim, bicho, eu não posso fazer o meu trabalho, tá ligado? Não posso falar, não posso... Pessoas que são apaixonadas por teatro se sentem, puta merda, como é que vai ser? Mas, assim, eu acho que aconteceu muitas coisas. Eu acho que uma coisa, assim, muito séria que aconteceu foi que o poder de escolha, o poder de... o caminho, as decisões, o poder de decisão foi para a mão dos produtores. Todas as peças que eu fiz foram iniciativas de artistas. De uns tempos para cá, eu só fiz peças que foram onde eu era convidado para fazer, onde existia uma produtora, um pensamento, um patrocinador que queria algo, tudo muito pensado para algo que pode dar certo se tiver uma grana boa. E as coisas foram ficando mais caras, porque o teatro foi não se profissionalizando, ele foi sendo comercializado de uma maneira muito por pessoas, nem por artistas, assim, por empresários que pensavam no lucro que era deles. Eles eram daí. Se fosse ganhar isso e a peça fosse pior, tudo bem. Mas assim, podia ser melhor, mas isso aqui era... Não, mas aí não ganha. A prioridade era o comércio. Então, assim, eu acho que isso levou as peças para outros lugares, afastou a peça dos artistas. Enfim, eu penso que tem essa razão, assim, que é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. Os teatros foram ficando muito caros para artistas que não tinham esse acesso a esses grandes verbas. O teatro ficou muito caro, o aluguel da sala de teatro ficou muito caro, o aluguel, porque todo mundo tinha quem pagasse. O contato virou a grande estrela do teatro. Então não é Louis René, é o contato. E aí o teatro, eu acho que perdeu muito com isso, porque perdeu o artista, perdeu a criação. O teatro do Brasil era muito mais. Ou o teatro é assistencialista, ou seja, você tem o Teatro do SESI aqui em São Paulo, faz peças gratuitas. Antigamente eram peças que ficavam um ano inteiro, agora eles já fazem uma por semestre, então fica 3 meses. É um estrondo. A não ser que a peça seja com uma linguagem muito fechada, e em geral não é, as pessoas fazem exatamente o que você falou, elas vão, elas voltam, elas levam a cunhada, elas levam a vizinha, elas ficam na fila. Então, mas é isso, é um teatro que é de graça. Então, assistencialista nesse sentido, que você pega por uma função socioeducativa, cultural. A gente fez já, quase todo mundo que faz teatro em São Paulo já fez em algum momento uma viagem teatral SESI ou um SESC interior, então sabe um pouco como entra aí. Ou ele é esse artigo de luxo que ainda vende, esses musicais que cobram R$300 o ingresso, vendem, lotam teatros de 1000 lugares por várias semanas, às vezes meses, mas atingem, obviamente, uma camada da população que economicamente é um topo, aquele topo da pirâmide para quem gastar R$1000 para levar a família inteira a ver uma peça, tudo bem, tanto faz. O meio achatou.
Então, esse meio, essas pessoas que iam ver Pérola, que nos anos 90 viam muitas comédias, Falabella estreava uma por mês, e tinha essa função que o próprio Falabella, por exemplo, exerceu, ainda exercia, né, na Globo. Quer dizer, esses programas populares, essas comédias que ele fez ali, eram um pouco a mesma coisa, só que no teatro. Mas lascou por um monte de coisa, porque aí tem essa questão econômica. Fazer uma peça hoje é muito mais caro do que é possível o ingresso bancar, e isso vale para qualquer situação, vale para um monólogo e vale para uma peça com 18 atores, porque o teatro, a pauta, a manutenção, abrir um teatro. Então, eu sinto que é uma equação muito difícil. Quando a classe artística brasileira começa a perder, eu estou falando por mim também, eu sou um diretor de teatro super privilegiado. E desse lugar eu olho para o que a gente para o nosso papel, e assim eu vejo que assim foi muito terrível ter mais os patrocínios, não ter apoio, as leis de incentivo começarem a rarear, os editais. Foi muito difícil ver isso tudo, mas de alguma forma eu acho que nós artistas ali em 2018 a gente não se dava conta de que, eu acho assim, de que a gente estava um pouco acomodado em algum lugar que, pelo menos uma elite artística, porque são muitos os segmentos, né? E eu fico pensando que, de alguma maneira, a gente estava meio que sentado num lugar de conforto, assim, sem se dar conta de que a gente estava perdendo esse público. E já tem muito tempo que isso acontece. Eu acho que os novos atores vão ter que inventar alguma possibilidade para fazer teatro. O teatro que eu faço, eu acho que não tem futuro absolutamente nenhum. É muito triste ser aposentada compulsoriamente. Quando a gente fala, a gente vai fazer teatro de terça a domingo, vocês são malucos, vocês são loucos. Tipo, mas era assim. Nos anos 70, nos anos 80, era assim. A gente fazia 2 sessões quinta, 2 sessões sábado e 2 domingo, cara. Eu fazia aqui em São Paulo isso. Então, o nosso trabalho não é mais um ofício, é um hobby. Aconteceu tanta coisa, né? E a pandemia, e a George Floyd, e o mundo não para de acontecer coisas que nos afetam tremendamente. Mas eu tenho pensado assim, a gente está muito atravessado, né? E não, é quase como se a gente estivesse precisando de uma nova linguagem, né? As palavras não estão dando conta das coisas que estão acontecendo, os nossos corpos também não estão dando conta, né? E assim, estão se transformando. Eu acho que essa transformação vertiginosa que a gente está vivendo, né? A gente sabe que a gente é uma geração de transição. É por isso que essa palavra trans, a gente, quem tá ligado, a gente é uma geração trans. É uma geração trans no sentido do humano. É uma virada do que a gente pode ser. Eu acho que agora a gente está rumando, como a gente sempre rumou, para mais uma vez tentar ser o salto. Tipo, o que a gente tem que fazer agora? Sabe? Os sentidos têm que se acirrar, né? A gente tem que entender essa questão das redes. A gente tem que entender a questão das redes. A gente tem que entender a questão do corpo físico, presença. A gente tem que entender se presença tem a ver com corpo físico. Como trazer de volta o público com interesse, né, para o teatro. Eu acho que cada vez mais sendo radical, usando a linguagem... a linguagem teatral é muito amplo isso também, não diz nada quase, mas assim, uma linguagem própria, onde você vê isso no teatro. Eu saio de casa para ver uma coisa que eu vou ver no teatro que eu não vou ver em outros lugares. E a gente também descobriu outras formas, desculpa, de fazer teatro, porque o online também virou o nosso palco. Nós estamos vivendo uma grande revolução tecnológica e o teatro não percebe e não usa dessa revolução tecnológica no palco. O tempo todo, por mais que você conquiste coisas, você vai ter novos desafios, você vai ter novas dificuldades, né? Eu acho que a pandemia é um exemplo disso, né? Todo mundo entrou em pandemia e, de repente, a gente não sabia o que a gente ia fazer. Eu falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer?
E daí alguém chegou para nós, o Pimentel, lá da Simpla, e falou, olha, eu tenho uma sala de Zoom, vocês querem experimentar? E daí, de repente, a gente começou a fazer teatro digital e a gente começou a trabalhar com artistas do mundo inteiro, pessoas que a gente nunca conheceu na vida, de todos os continentes, né? Mais de 30 países trabalharam com a gente 1 ano e meio. A dimensão que teve para a gente foi muito inesperada, assim, né? A gente ganhou prêmios na Índia, nos Estados Unidos, fomos trabalhar com universidades europeias de vários países. A nossa experiência foi meio modelar para muitas iniciativas no mundo, assim. Mas acho que também teve o primeiro dia que a gente teve um ensaio no Zoom, por exemplo, que era, a gente não sabia nada de Zoom, a gente não sabia entrar na sala, a gente não sabia acionar o áudio, a gente não sabia ligar a câmera, não sabia nada. E todo mundo desesperado e morrendo de medo da pandemia, e de repente a gente conseguiu se comunicar pelo Zoom, e daí todos também tiveram um surto de choro e alegria. E, na verdade, a gente começou a pesquisar teatro ciborgue em 2009, que é o começo da nossa pesquisa sobre tecnologia e teatro. O que é o ciborgue? O ciborgue é um organismo vivo que tem uma extensão tecnológica para se relacionar com o mundo. Então, uma pessoa que resolve metade dos seus problemas através do celular é um ser ciborgue, é um ciborgue. E aí a nossa conclusão é de que todos nós, hoje em dia, somos ciborgues. Então, essa dimensão ciborgue, ela está impregnada na nossa vida. E o teatro estava ignorando isso. Então, quando chegou a oportunidade do Zoom, não veio como uma coisa nova para a gente. Veio como mais um elemento da nossa pesquisa. Para nós, o teatro pode isso e muito mais. E a gente já está prevendo as próximas revoluções. Serão muitas nos próximos 10 anos. A pandemia foi fodida para a gente porque a gente tinha feito um investimento muito grande num espaço em Recife, no Casarão Magilute. E o Casarão era para a gente como se fosse a tábua de salvação do governo Bolsonaro, entendeu? Porque a gente viu que a gente não estava circulando, a gente viu que os festivais estavam morrendo, os incentivos não estavam acontecendo para os festivais. E a gente fez assim, caraca, a gente vai começar a circular menos, então a gente precisa ter um espaço aqui em Recife pra gente ficar fazendo temporada, fazendo nosso trabalho acontecer. E tipo, sabe assim, se a coisa estiver muito ruim, a gente faz espetáculo de segunda a segunda e beleza. Então a gente investiu uma grana, toda a grana do caixa do grupo, de um projeto que a gente tinha de organização financeira, num casarão que, tipo, em 2 meses ele aberto, ele teve que fechar. Fazer o VHS era uma busca por sobrevivência, mesmo, assim. O Magilute, ele é um grupo de teatro que ele vive basicamente das suas apresentações. E aí, fazer tudo como no VHS era uma forma de dizer assim, bicho, a gente precisa fazer algum trabalho que dê alguma grana pra gente. E o VHS, ele deu muito certo. Foi um trabalho que sabe assim, na primeira temporada a gente fez 1.605 apresentações. Se isso é teatro ou não, deixa pra galera que vai teorizar e vai dizer. Não sou eu que vou botar essa caixinha. Passado 1 ano e pouco desse trabalho, eu digo sim que é um trabalho teatral. Ele acontece de uma outra forma, ele acontece num outro palco. Eu hesitei muito em botar algum recurso pós-revolução industrial, entende? Hesitei muito mesmo em botar um microfone no espetáculo meu. Eu queria que ele fosse todo artesanal. Eu queria abolir todo e qualquer recurso tecnológico do meu espetáculo e que ele fosse unicamente o ator vivo, a sua presença, o acontecimento humano ao vivo ali diante. Mas depois de um certo tempo eu fiquei menos radical e admito um microfone. E até hoje eu trabalho com microfone, trabalhava com música ao vivo. Já que tinha o microfone, eu também uso música gravada. Então, hoje, quando eu trabalho na praça, eu tenho uma amplificação sonora de voz, que é a minha, não dos atores, e da música que eu uso para os atores se movimentarem, os atores
dançam muito. Assim, teve um momento que começou todo mundo a se vacinar, mas que não estava ainda sendo seguro ficar dentro de um espaço fechado. Por que que a gente não estava na rua? Já que a rua era um espaço possível. Por que que a gente insiste em ficar no conforto do ar-condicionado da sala preta, na magia da sala preta, assim? Cara, cada vez mais raras experiências teatrais nos espaços públicos. Assim, será que é só o Amir? Será que isso é só o estar na rua? Eu sempre fui muito atraído pelos espaços abertos. Trabalhando na cena italiana, eu já tinha feito muita coisa. Meus atores falavam com a plateia, depois de um certo tempo desciam do palco e se misturavam com a plateia. Teve ocasiões em que eu botei a plateia toda no palco e fiz o espetáculo no lugar da plateia. Eu era muito inquieto com essa coisa do espaço. Foi dessa inquietação de romper espaço que eu acabei indo para a rua. Eu não quero nenhum limite do meu espaço, eu quero que o alcance do meu espetáculo seja o limite dele, e não uma parede. A gente foi pela rua a primeira vez, a gente ensaiou um espetáculo que chamava A Moça que Beijou um Jumento pensando que era o Roberto Carlos. Quando a gente chegou na rua e começou a contar essa história, que ela estava ali ouvindo a música e estava estrelas mudam de lugar. O Roberto Carlos começou a cantar, uma mendiga, uma mulher bêbada da rua, entrou no meio da roda e chegou mais perto só para ver e cantou. Ela sabia a música inteira, caindo para um lado, para o outro, cantou a música inteira. Era uma coisa de uma beleza, de um impacto, de uma força dramática tão grande. Nós todos abrimos espaços enormes para ela, deixamos que ela tomasse conta do espetáculo, que nada do que a gente fizesse poderia ter mais impacto do que aquela mulher na rua, bêbada, cantando o Roberto Carlos. A gente entendeu imediatamente que a realidade não é inferior ao teatro, que o teatro não é superior à realidade. E quando a realidade se manifesta dessa maneira, que o teatro tem que baixar a crista. O que importa de verdade nessa profissão? Né? O que importa de verdade? Você faz isso para quem? Né? A quem interessa ouvir o que você tem a dizer, né? Quem é que vai te interessar? E o teatro para ouvir você falar aquilo e daquele jeito, né? Eu acho que, não sei se todo mundo, mas muita gente tem a mesma sensação que eu tinha. Assim, a gente queria mudar o mundo. A gente queria, através do teatro, mudar o mundo, né? É muito tópico, revelador isso, né? Que a gente queria fazer para falar para as pessoas e mudar. Esse lugar que a gente busca e que a gente sonha que o teatro seja sempre um espaço de acolhimento e de afeto, né? Acho que a vida numa cidade como São Paulo é muito difícil e eu acho que se a gente contribuir para criar uma ilha de acolhimento e afeto e de revisão de si mesmo, né? No meio desse caos, eu acho que isso já é uma grande vitória. Assim. Quando você faz teatro, você estuda muito a alma humana, né? Então, acho que a pessoa de teatro ela tem isso, essa paixão, né, desenfreada pela humanidade e pelas suas formas. Para mim, não tem muita divisão, vida pessoal, teatro, cinema, dramaturgia. Eu acho que está tudo em bar, está tudo meio no mesmo bolo, assim, porque tudo isso é manifestação, sabe? O que eu espero do futuro do teatro para o Brasil? Eu espero que tenha teatro. Eu espero que tenha teatro, porque do jeito que está, né, a gente não tem nem Ministério da Cultura, que a gente não tem mais nada. Assim. Eu acho que tem um projeto aí de demolição das artes em geral, né? Não é nem só do teatro, não, assim, mas do pensamento artístico, né? Então, eu acho que eu espero que a democracia vença, né? Que a gente tenha essa liberdade de expressão, que não sejamos tolhidos com a liberdade de expressão, que a democracia vença no Brasil e que a gente volte a ter um apreço pelas artes, pela cultura, pela educação, sobretudo pela educação. O que eu acho do teatro daqui a pouco? Não sei.
Eu estou muito triste, está todo mundo muito triste, e não tem como terminar de forma positiva, porque não é um happy end. É um sad end, sabe? É muito triste e a gente tem que bancar essa tristeza, sabe? Não dá para fingir que a gente está feliz. Eu não tô. Tem amigos meus que estão com fome. Eu estou dando cesta básica, sabe? Atores, não estão amigos, atores, profissionais. Eu acho que coisas que a gente tem que fazer para o futuro é começar a romantizar menos as coisas. Não é legal criar na dor, não, pô. Sabe? Não é legal criar tendo que ser grito e respiro, sabe? Assim, de você tendo que estar falando porra, bicho, eu quero fazer uma peça fofa de romance. É isso que eu quero fazer. Sabe, eu quero que esteja todo mundo bem e a gente fazer uma peça fofa. A gente sempre acha assim que o teatro, né, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas a gente nunca teve a destruição física, né, assim, moral mesmo, né, assim, de tanta gente demonizar artistas, né, por conta de fake news, né? Mas é quase uma pergunta sem resposta mesmo, né? Eu acho que eu acho que é quase um trabalho assim, sabe, gente? Parece assim um Lego que caiu e a gente vai ter que reconstruir pecinha por pecinha, sabe? Se o problema do teatro tem a ver com o público, eu acho que esse problema do teatro só se resolve se o público, se a relação plateia-teatro for resolvida, né? Artisticamente é isso que se pode fazer. O teatro é momentâneo, o teatro a gente pode mudar todo dia. Então a gente pode falar, não da notícia que está ocorrendo, mas do que estamos vivendo. É uma oportunidade muito grande você trazer um monte de gente hoje em dia para um lugar para celebrar uma coisa, qualquer que seja, assim, que não seja uma coisa que vá nos sentidos mais básicos do ser humano, que é uma balada, que é uma bebida, que é uma coisa. Assim, vale a pena sair de casa que não é para beber, que não é para dançar, que não é para flertar. Vale a pena, por quê? Porque eu vou passar por uma experiência, assim, realmente, assim, a gente tem que trocar, oferecer, mostrar, se apresentar, se colocar, ter uma atitude de, olha, venha que você vai passar por uma experiência sensorial com nós, sabe, assim, se quiser menos que isso, será que vale a pena? Se eu hoje, com 17 anos de Majute, eu carrego em mim ainda características de um trabalho de clown que eu fiz dentro da universidade, é inevitável que os próximos trabalhos que a gente vai criar tenham referências dessa vivência que a gente teve. Inclusive, muito do que a gente começou a ver com o teatro online, esse teatro virtual, de alguma forma já se pesquisava, já fazia, mas talvez a gente não tivesse grana, por exemplo, para investir com uma câmera legal, com uma ideia de um vídeo, por exemplo, coisas que a Cristiane Jatahy já fazia nos trabalhos dela, sabe, assim, que a gente de alguma forma foi forçado a fazer também hoje, sabe, às vezes a gente não tinha acesso, inclusive nem o público tinha acesso a isso, assim, para também acompanhar o que a gente estava fazendo. O que eu espero, real, assim, é que a gente aprenda com isso tudo que a gente passou, que a gente está passando, sabe? A gente precisa abrir, eu acho isso, assim, expandir, transitar mais, sabe? Eu acho que a gente fica muito fechado no nosso mundo. Eu vejo como o teatro precisa aprender com as artes plásticas, com a música, com a dança, sabe? Eu fico pensando assim que a maioria das outras artes, eu falo aqui da dança, da música, das artes visuais, eles conseguiram, eles estão fazendo um movimento já há tanto tempo, há tantos anos, de ruptura e também de atravessamento, sabe? De rompendo os espaços, abrindo perspectivas, abrindo, e eu acho que o teatro fez um movimento contrário. Acho que a gente fechou. Querer que a pessoa saia de casa, compre um ingresso caro, que ela entre num metrô, que ela enfrente todas as adversidades para chegar lá no teatro, sentar, desligar o celular,
ficar em silêncio durante 2 horas e, cara, e se manter presente ali, pô, você querer muito do outro, né? Então, assim, sei lá, eu tô aqui clamando por uma outra forma de se relacionar com esse espectador. Olha, eu espero uma coisa que já está acontecendo, que é maravilhoso e que certamente só vai crescer, que é diversidade, não só de pessoas, mas de temas, e, né, que a gente ainda é, né, um meio elitista, né, mas acho que a gente está pensando isso, então acho super bem-vindo e certamente espero, né, mais diversidade de temas e pessoas e eu espero que a gente volte a convidar o público, né, para o teatro. Mas eu sou positiva, eu acho que não será tão complicado. Eu acho que não só o teatro é viável, quando eu acho, e não, assim, é uma previsão otimista minha, mas eu acho que vai chegar o dia, e não está longe, do teatro ser uma coisa que valha muito, valha ouro. Acho que vai ser coisa para rei, só, sabe? Para milionário, porque você tem uma pessoa ao vivo. Quanto mais as pessoas se consomem a tela, o virtual, o já pronto, o prêt-à-porter, mais valoriza o ao vivo. Você tem uma pessoa que vai olhar na sua cara e vai se emocionar com você, para você ser feliz, para você ter um prazer, para você passar por uma experiência, ela própria, com o suor dela, todo dia, e se preparou não sei quantos meses para isso, para estar pronta para isso, e esse encontro, você vê um encontro, sabe, cara, isso é gente de verdade. Eu acho que o teatro ainda vai conseguir ser o brilhante mais caro do, digamos, entretenimento. Eu desejo que as pessoas possam voltar ao teatro, que as pessoas possam voltar a fazer teatro. A arte realmente salva, sabe? Eu acho que a arte, ela te dá a possibilidade de sonhar, porque ela iguala, o sentimento é universal. Eu acho que a arte, ela tem esse poder dessa universalidade através do sentimento. Quer dizer, eu acho isso, né? Não é bem, pode não ser bem isso. Tem uma variação. Não, porque assim, o que acontece? Se você vai falar dentro de um teatro clássico, profissional, é uma parada. Eu falo do teatro como um todo, como uma raiz, como uma base, como uma opção de vida. Eu acredito nos deuses do teatro, sabe? Eles sempre me recompensaram, eles sempre me deram força, me fizeram acreditar no que realmente eu acreditava e não me fazer desistir, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tem que ter essa fé, sabe? Eu tenho muita fé. Não, eu tenho meus orixás todos. Shakespeare é o principal, né? Então, Brecht é outro orixá, né? Garcia Lorca é um orixá, entende? Shakespeare, Brecht, mulher é o outro orixá da pesada. Eu não posso dar um passo sem bater cabeça para os meus orixás. Eles são determinantes. Com eles a gente faz tudo. Tem que ter orixás, né? A dramaturgia, a história da dramaturgia mostra esses orixás. Eles são muito importantes e determinantes em suas épocas, em seus tempos, e eles até hoje iluminam os caminhos do teatro. Um teatro que não tem um orixá, que fica baseado no realismo psicologista, é um teatro que se afoga, não tem história, entende? É moderno. O moderno nasce velho, igual o Carlos Drummond de Andrade fala, eu cansei de ser moderno, agora eu quero ser eterno, entende? Então, a contemporaneidade vem da ancestralidade, vem dos grandes orixás, que revelam a ideia do teatro desde sempre. Eu acho que o teatro, ao contrário de todas as probabilidades, não morrerá. Ele seguirá vivo. Mesmo assim, eu acho que isso a gente vê agora, nesse momento em que ele ficou morto por quase 2 anos e ele está, de novo, com as portas abertas. Por mais que tudo esteja ruim para o teatro, no sentido as circunstâncias de fazê-lo e mantê-lo vivo sejam cada vez mais difíceis do nosso lado, eu acho que artistas, pessoas que fazem, eu acho que sempre vai ter quem queira estar ali
Então, acho que isso é o que eu desejo e espero e acho que vai acontecer. E agora, eu acho que o desafio como civilização, e aí que eu digo teatro incluído, é manter acesa dentro das novas gerações a chama do humanismo, que eu acho que enquanto houver essa latência por humanidade, e por compartilhamento e por fraternidade num sentido amplo, falando assim, parece um pouco religioso, mas num sentido estendido, o teatro é um lugar naturalmente para qual essas coisas afluem. Então ele vai, mas a questão é não deixar que os jovens de hoje e de amanhã esqueçam tudo isso e se deixem soterrar por uma série de mudanças e sistemas e afins. Nossa, está ficando muito filosófica a coisa, mas que é isso mesmo. Que os apartem do coletivo, que os apartem de serem seres sociais e integrados, sabe? E aí eu acho que nesse sentido a salvação do teatro é um pouco a própria salvação do mundo daqui para frente, estando a gente onde está, sabe?